Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Tribuna da Ordem, o podcast das comissões da OAB de Santa Catarina. Meu nome é Edgar Galiletti, sou coordenador adjunto das comissões e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. Este episódio de hoje é dedicado à Comissão de Justiça Restaurativa e as nossas convidadas são a doutora Aline Soares, que é presidente da comissão, e a doutora Amanda Queires Weber, que é facilitadora. Antes da gente iniciar, no entanto, e de eu passar a palavra para as nossas convidadas, eu gostaria de fazer algumas menções institucionais, sendo a primeira delas ao Dr. Juliano Mandelli, que é o presidente da seccional e que nos permite a realização desse trabalho aqui nas comissões. Também ao Dr. Douglas Dalmonte, que é o diretor, que é o coordenador geral das comissões, e ao Dr. Pedro Miranda, que é presidente da CAASC, que nos permite a utilização da estrutura do Estúdio CAASC para a gravação desses nossos episódios. Eu também queria fazer uma menção, como sempre faço, a todos os membros da Comissão de Justiça Restaurativa, em que pese não estejam aqui presentes no estúdio, mas que se sintam representados pela doutora Aline, e como se aqui efetivamente estivessem. Como de praxe também, vou fazer uma leitura do currículo abreviado das nossas convidadas e já lhes passo a palavra. Então, a doutora Aline Soares, ela é advogada, palestrante, instrutora em Círculo de Construção de Paz da Justiça Restaurativa, é mestre em Ciência Jurídica com dupla titulação no Brasil e Europa, é pós-graduada em Direito Sistêmico e Justiça Restaurativa, possui vários cursos técnicos voltados à Justiça Restaurativa, facilitadora em Justiça Restaurativa em processos judiciais e extrajudiciais em nível nacional, é presidente da Comissão de Justiça Restaurativa da Subseção de Navegantes, presidente da Comissão Estadual de Justiça Restaurativa da Seccional e presidente da Comissão Nacional de Justiça Restaurativa. Então, seja muito bem-vinda, doutora Aline. Muito obrigada. E a doutora Amanda é facilitadora da Justiça Restaurativa no âmbito da violência de gênero contra mulheres, servidora do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de São José, advogada e especialista em ciências criminais. Então, sejam todas bem-vindas. E a gente poderia começar, talvez, esse nosso podcast com a doutora Aline, fazendo uma saudação inicial aos nossos ouvintes, enfim, sua mensagem inicial para a gente poder começar. Muito obrigada, doutor Edgar, uma honra muito grande estar aqui hoje, falando sobre justiça restaurativa, ao lado da Amanda, que tem uma caminhada também muito bonita com a justiça restaurativa. Quero agradecer ao nosso presidente, doutor Juliano Mandelli, por abrir esse espaço, para que nós possamos vir falar sobre temas tão relevantes para a advocacia, saudar os nossos queridos membros da Comissão de Justiça Restaurativa, e eu agradecer o espaço e agradecer à instituição por nos acolher tão bem. Amanda, seja muito bem-vinda, nossa casa. Obrigada, é uma honra estar aqui, num local em que eu me sinto tão bem, que para mim é local de pertencimento, ladeada de pessoas tão importantes como a advogada Aline, a advogada Edgar. Então, eu desejo que nessa caminhada, nessa nossa tarde, a gente possa aí pensar e refletir sobre um tema que me custa muito caro, que é a atuação dentro da justiça restaurativa. Tá bem. Doutora Aline, para a gente começar assim e situando o nosso ouvinte, nosso espectador, a senhora assim, tem uma participação em nível nacional, estadual e regional também, ligado a todas essas atividades voltadas à justiça restaurativa, mas eu gostaria de começar falando academicamente, o que se pode compreender por justiça restaurativa, o termo justiça restaurativa para o advogado, para a advogada que está nos ouvindo agora e que nunca teve nenhum contato, talvez até já tenha ouvido falar, mas que nunca teve contato com justiça restaurativa, como é que a gente pode classificar, juridicamente falando, não sei se é um ramo do direito ou se é uma técnica associada ao direito, eu deixaria e gostaria que a senhora falasse sobre isso. Olha, trazer um conceito pronto de justiça restaurativa é algo que nós não temos, porque enquanto atuação dentro da justiça restaurativa, a gente vai criando esse mapeamento, esse conceito, A justiça restaurativa, ela tem um embasamento na resolução 225 do CNJ, que eu acho que ali a gente consegue trazer algum conceito mais claro juridicamente do que é a justiça restaurativa. A justiça restaurativa, ela sempre busca atender um tripé.
ela nasceu no Brasil, né, trazendo, né, nas proporções no direito penal, e ao longo dos anos ela foi se expandindo para as outras áreas do direito e fora dele também, né? Então, dentro da justiça restaurativa, nós temos um tripé, onde a gente atende a vítima, o ofensor e a comunidade afetada pelo dano. Então, nós temos hoje um sistema muito estrutural, onde a gente trabalha muito a questão da justiça retributiva, onde a punição por si só é vista, não se vê o que aconteceu, mas se vê quem causou o dano, qual foi a lei que foi prejudicada e qual que vai ser a sanção para aquele caso. E na justiça restaurativa a gente trabalha o que aconteceu de fato, o que levou aquele dano a acontecer, onde que a vítima está nesse meio. E eu estou falando não só de vítima no penal, no criminal, mas estou falando num contexto geral. E aí a gente começa a dar lugares para essas pessoas e traz o senso de responsabilização, onde a consciência pelo ato danoso ele começa a ser trabalhado. Eu acho que basicamente é mais ou menos isso, né? Mas a gente pode trazer a Resolução 225 hoje como uma base legal para que a gente possa se utilizar dentro do direito. Inclusive, nas minhas pesquisas, quando eu estava me preparando para esse podcast, eu cheguei na Resolução 225/2016 e, coincidentemente, ela é de 31 de maio de 2006, né? De 2016. 16. Ela vai fazer 10 anos agora, né? É recente. Então, não sei se é recente, mas parece que 10 anos é tanto tempo, né? Que já se fala em justiça restaurativa e nem sempre isso é aplicado no dia a dia. Mas eu fui lá no artigo 2º da resolução e ainda falando sobre esse conceito de justiça restaurativa, eu busquei os princípios, né, que orientam a justiça restaurativa de acordo com a resolução. E lá está escrito que são princípios que orientam a justiça restaurativa, a corresponsabilidade, a reparação dos danos, atendimento às necessidades de todos os envolvidos, a informalidade, a voluntariedade, a imparcialidade, a participação, o empoderamento, a consensualidade, a confidencialidade, celeridade e urbanidade. É bastante princípio, né? Para conseguir coordenar tudo isso numa, vamos chamar de uma técnica para a solução de conflitos, né? Exatamente. E assim, uma das coisas, e esses princípios, eles são muito trabalhados dentro das práticas, né? E hoje o princípio da voluntariedade, a gente trabalha muito a questão do princípio da confidencialidade também, do que é trabalhado dentro das práticas, né? Então, trazer um local seguro, né? Onde as pessoas se sintam acolhidas, né? No processo. Porque o que se busca é restaurar, né? Rupturas, restaurar relações e dar a oportunidade para que as pessoas elas possam virar a página em algumas questões. Lógico, jamais, né? Sobrepondo o cumprimento legal, isso é bem importante destacar, né? A justiça restaurativa ela não substitui, né, a justiça comum, ela não substitui o direito, ela não substitui sanções, muito pelo contrário, né? Ela vem como uma ferramenta, como uma metodologia de auxílio para que se chegue, né, numa resolução mais pacificadora, para que as pessoas de fato consigam dar aquele ponto final que muitas vezes não conseguem dar durante o decorrer do processo. Sabe eu fui condenado por algo e é injusto mesmo eu tendo culpa naquele, né, ter agido, ter causado aquele dano, mas eu não sinto que foi uma justiça comigo. Então, quando a gente traz essa autorresponsabilização do indivíduo que causa o dano, traz um protagonismo para quem sofreu o dano e traz uma resposta para a comunidade envolvida, isso acaba trazendo uma pacificação e, consequentemente, as pessoas conseguem virar essa página. É uma das coisas que eu acho que até nesse podcast a gente já conversou sobre isso, é que muitas vezes uma decisão judicial resolve o processo. Exato. Mas não resolve o conflito. Justo. E o conflito quer me parecer que deveria ser o objeto principal e não a ação, né? Então, enfim, eu sou processualista e lá no processo civil a gente está muito preocupado com resolver a ação, né? Mas a gente não tem muita preocupação com aquilo que as pessoas estão sentindo. Então, assim, ao meu ver,
A justiça restaurativa ela tem um foco de preocupação diferenciado, né? E a Amanda tá me fazendo sinal com a cabeça, assim, então o que você acha disso, Amanda? Eu fico pensando que o sistema de justiça, né, nós que atuamos dentro dele, a gente trabalha com essa lógica de ruptura das relações, né? E a justiça restaurativa, ela vem realmente para olhar para essas relações que às vezes, talvez, a advogada Aline vai ser uma ruptura mesmo e vai se sustentar aquilo, mas como que as partes saem daquela ruptura? Como elas são ouvidas? Como elas são acolhidas diante de tantas necessidades? Então, eu acho que a lógica, né, do processo penal, trazendo para esse lugar, né, que eu atuo, que é a partir do processo penal, do direito penal, ela é uma lógica de uma intervenção e que muitas vezes é uma intervenção de rompimento, né? E uma intervenção muito drástica. Então, como você olhar outras formas, né, de poder ouvir as pessoas que chegam ali com uma demanda, com uma necessidade. Então, acho que é um pouco disso, que aí faz muito sentido o que tu fala, advogada Edgar. Trazer um equilíbrio, né, para as partes, né, para todos, né, todos serem vistos dentro do processo, né. E a gente quando trabalha, até a gente vai entrar nesse tema depois, mas quando a gente trabalha a questão de vítima, a voz da vítima muitas vezes é silenciada dentro de um processo, porque o Estado toma a frente, né, o promotor de justiça, alguém vai falar por aquela vítima. E aí qual que é a necessidade dessa vítima? Né? Como que essa vítima ela pode ser atendida? Às vezes não está mais ali para falar, mas quem ficou no lugar dessas vítimas? Como que a gente pode trazer uma resposta, né, para atender uma necessidade? Então a justiça restaurativa ela olha para todos esses lados, né, para todas as pessoas, para todos os sujeitos envolvidos no conflito, como você me disse, Edgar, que às vezes a gente não é a sentença ela vai resolver o processo, mas não resolve o conflito. Né? E o que vai ser feito daquilo. E às vezes a gente aí, nesses casos, a gente tem processos ad eternos, né? Dando na justiça. É verdade. Mas, Aline, agora falando institucionalmente, acho que essa base teórica já está bem dada, a gente já pode avançar um pouco, mas institucionalmente, né? Você está à frente de 3 níveis, né? De 3, vamos dizer assim, instâncias, né, da OAB. É presidente nacional, é presidente da comissão estadual e é presidente da comissão da subseção de navegantes de justiça restaurativa. E como é que esse tema vem sendo trabalhado dentro da OAB, nacionalmente, estadualmente e lá na comarca, né, lá diretamente, né, em contato com a população e com os advogados e advogadas? Bom, eu comecei na subseção de navegantes, né, a convite da minha presidente, a doutora Roberta, que criou a Comissão de Justiça Restaurativa na gestão passada e a gente começou a trabalhar muito forte com a Justiça Restaurativa em Navegantes. Nós começamos nós participamos de projetos e nós também conseguimos em Navegantes uma lei de política pública voltada à Justiça Restaurativa nas escolas e redes de apoio. Hoje Navegantes ela conta com uma lei de política pública, com o braço também da comissão. Começamos a atuar fortemente com a JR dentro do município e trazendo também esse olhar para a advocacia. Nessa gestão, fui convidada a participar como presidente, convidada a ser presidente da comissão da estadual e da nacional, porque a nacional ela foi criada, ela nasceu nessa gestão. Então, ela é muito, muito novinha ainda, a gente está ainda estruturando essa comissão nacional. Mas, esses 3 níveis, eles estão conectados em si. Porque, no meu ver, a nacional, ela consegue trazer essas articulações institucionais e a gente consegue ver dentro das seccionais como que estão os trabalhos e consegue dar suporte para isso, né? E a gente vem para as estaduais, para as seccionais, trabalhando a territorialidade de cada estado. Então, como que isso vai ser articulado dentro do estado, com os projetos, com as instituições, com os parceiros institucionais, como Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria. Então, a gente começa a fazer esse trabalho, buscando esse fortalecimento entre as instituições, e aí, lá na base, lá na subseção, a gente leva
efetivamente os projetos executados para os advogados na ponta. Lógico, se a gente pensar, dá para fazer isso todo nesses 3 níveis? Dá. Mas cada nível desse, dá suporte ao outro para que haja o fortalecimento. Então, a gente começa hoje, trazendo para a comissão, a gente cria um projeto que a gente pode trazer nacional, estadual e subseção municipal, no caso, que vai se cada vez mais fortalecendo. E eu sou muito grata à OAB por ter abrido esse espaço, né, institucional para se falar sobre justiça restaurativa e, inclusive, abarcar as parcerias institucionais com projetos que já existem, né? Então, a gente tem trabalhado aí para se fortalecer uns aos outros e ajudar os outros estados, porque assim, sabe o que acontece? Até nós conversávamos antes, né, que existem muitos projetos acontecendo em vários lugares. E a gente vê muito isso na justiça restaurativa. E cada um faz aquilo que pode, dentro do que tem. Então, assim, às vezes lá em São Paulo existe um projeto muito bacana que Santa Catarina pode ser beneficiado, Rio Grande do Sul pode ser beneficiado. Aqui em Santa Catarina, lá Navegantes, Itajaí está fazendo. Às vezes Itajaí é uma cidade do lado de Navegantes, mas não consegue, às vezes não tem conhecimento. E às vezes com isso a gente consegue dar fortalecimento. E, consequentemente, fortalecendo a advocacia para esse quesito, né? É o que é o mais importante. E, Amanda, na prática, né? Você que é facilitadora, né? Primeiro, o que faz um facilitador? O que facilita? E uma das coisas que, quando a gente fala em justiça restaurativa, a gente sempre fala nos círculos, né, restaurativos. E quer me parecer que isso talvez seja o começo, né? É por onde o trabalho do facilitador começa. Então, né, se você pudesse narrar um pouco, né, para os nossos ouvintes, espectadores, como é que funciona, para quem nunca participou, né, para quem não sabe como é que é um procedimento dessa natureza, né, narrar um pouquinho assim como é que funciona. Então, do lugar onde eu falo, né, que é de uma facilitadora capacitada pela metodologia dos círculos de construção de paz, e é importante trazer isso aqui, né, Aline, porque a justiça restaurativa existem outras metodologias, né? Mas especificadamente sobre os círculos de construção de paz, né? E o que acho que tu trouxe um pouquinho ali até dessa fase inicial que a gente chama de pré-círculo, né? Que é o momento crucial e indispensável que a gente vai ter o contato pela primeira vez com essas pessoas que foram convidadas a participar desse processo restaurativo. Nesse momento que a gente chama de pré-círculo, né, é um momento que de forma radical a gente vai oferecer escuta ativa, escuta empática, sem qualquer interrupção, sem qualquer forma de encontrar alguma resolução, né, para o caso daquelas pessoas que estão ali diante de nós. Então, é um momento que a gente pratica o exercício do não julgamento e escuta ativamente essa pessoa. Dentro do pré-círculo também, uma das funções que o facilitador e a facilitadora têm é de mapear eventual necessidade que surja, né, nesse atendimento individual, nessa conversa inicial. E aí, uma coisa que é muito importante, que nós conversávamos antes, Aline, é sobre a justiça restaurativa trabalhar, né, com redes de apoio. Muitas vezes a justiça restaurativa vai ser insuficiente e a gente precisa ter outros mecanismos, outros suportes, se daqui a pouco uma pessoa que está num pré-círculo precisa de um atendimento psicoterápico, de uma orientação jurídica, da inserção daquela família, né, dentro de uma assistência social do município. Então, o pré-círculo também serve para esse momento de a gente mapear eventuais demandas e fazer os encaminhamentos necessários, né? Outra coisa que também é importante, né, e a gente destina no pré-círculo, trazer sobre os princípios que foi lido anteriormente, para que as pessoas, quando se de repente chegarem, porque não é garantia, muitas pessoas fazem esse atendimento, né, inicial do pré-círculo, mas por alguma questão a gente vê que não é possível estar num círculo de construção de paz e a gente não segue com o procedimento. Mas se seguir, quando chegar no círculo de construção de paz, a pessoa já vai ter afinidades com os princípios e até mesmo com a metodologia. Então, de forma muito simplória, né,
essa é uma etapa bem inicial e que a gente precisa ir compreendendo as pessoas, né, nesse processo e, se é possível, avançar, né, para outras etapas. E nesse ponto, doutora Aline, eu lhe pergunto, qual é a participação do advogado? Muito bem. Isso é uma construção que nós estamos estudando, né? É algo assim muito novo, mas que é possível. Como que a gente pode trazer isso, né? Por exemplo, assim, vamos trazer isso por existir um processo e ser proposto de alguma forma, seja às vezes pelo promotor de justiça, seja pelo próprio juiz, que é conhecedor da técnica, ou a pedido até de um advogado que conheça as práticas restaurativas no processo, para quando há possibilidade de se fazer. Então, exemplo prático, em Navegantes eu atuo dentro de processos também como facilitadora, né? E provocado pelo Ministério Público o pedido. Então, o Ministério Público solicitou ao juiz que nomeasse facilitadores para casos que envolvem, no caso lá, crianças e adolescentes. E o que acontece? Os advogados também são convidados a participarem, né, para que eles entendam como que funciona a dinâmica do processo. Quando né, como a Amanda fala, né, do pré-círculo, o pré-círculo ele é como vamos colocar assim para as pessoas entenderem, é um momento sozinho, facilitador com uma das partes. Então, cada parte vai ter o seu momento do pré-círculo, no pré-trabalho, para que a gente comece a estruturar qual que vai ser o caminho que vai ser destinado para aquele caso. Porque tudo dentro da justiça restaurativa é construído em conjunto. O facilitador, ele é uma ponte, ele não indica o caminho, ele não dá a resposta, ele não traz soluções para o caso. As partes, por si só, acabam trazendo. Quando o advogado ele tem essa participação, ele começa também a vislumbrar dentro do processo, isso é a linha advogada que pratica isso falando, e a minha prática é a minha experiência, né? Eu posso falar falando do meu lugar, já funcionou para mim. Então, eu consegui olhar caminhos, vislumbrar caminhos jurídicos que facilitariam o processo para o meu cliente. Isso trazendo o quê? Uma resolução pacífica para todos, atendendo a todos. Aí a gente chega num acordo, alguma coisa nesse sentido. Mas sim, é possível o advogado participar dentro do processo como um ator ali dentro, né? Também como uma pessoa que é essencial para o desenrolar. Eu até fico aqui pensando, Aline, porque muitas vezes há um receio, há uma ansiedade desse advogado, dessa advogada, né, em saber como tudo isso vai acontecer. E eu acho que é um medo, é uma ansiedade muito legítima, e que o papel da facilitadora, do facilitador é acolher, né, essa ansiedade e, de repente, olha, vamos marcar uma entrevista individual, vamos sentar com esse advogado, com essa advogada, esclarecer a metodologia, esclarecer os limites, informar, né, que o que o cliente falar no processo restaurativo, isso não pode ser usado contra o cliente em razão do princípio da confidencialidade, e também muitas vezes de falar, olha, o processo restaurativo ele não vai substituir o processo de repente, né, penal. Alguns casos é possível, se a gente for olhar para a Lei 9.099, para os casos que permite acordo de não persecução penal, mas na maioria dos casos, né, e dos crimes que não for, né, que não tiver essa hipótese de uma resolução, de substituição, perdão, né? Deixar isso muito claro para o advogado e para a advogada. Porque aí, quando você traz o advogado e a advogada para essa conversa, que é uma conversa, inclusive, de muita transparência, o que poderia ser uma resistência em razão do desconhecimento, passa a ser, daqui a pouco, uma ponte, né? Onde facilitador e facilitadora cooperam com advogado e advogada. É importantíssima a tua fala, Amanda, porque eu vejo que esse esclarecimento também chama o advogado e a advogada a
entender esse processo, porque é importantíssimo, e faz com que ele também busque alternativas para a sua condução dentro do processo. Porque, eu não sei, muitas vezes a gente se vê assim, tá, a lei está aqui, eu estou processando, mas não tem às vezes mais para onde ir. Como que eu posso fazer? Então, assim, trazer esse advogado para entender, a participar, até porque o advogado ele pode até participar das condições, não como advogado e chega lá e dizer não fala, não isso, não aquilo, não é isso, não é assim que funciona, mas como participante daquele processo, porque a gente está trabalhando a questão do princípio da confidencialidade, e aí é importante destacar que um processo de justiça restaurativa a gente não usa o que é dito ali dentro para uma prova processual, não se faz prova processual para isso, mas é importante porque abre-se também um espaço para o advogado, para a advogada, fortalecer o seu trabalho e até se encontrar dentro daquele processo, sabe? Porque assim, vamos trazer para o nosso lado, né? Como pessoas, a gente às vezes também a gente se sente cansado e às vezes a gente quer trazer uma resolução para o nosso cliente, a gente é contratado para isso. Mas às vezes o conflito ele é tão profundo, muito mais do que na superfície aparece, que acaba faltando forças técnicas para isso. O técnico não consegue aprofundar. Então, quando ele começa a participar desse processo e a entender esse processo, isso fortalece a advocacia, fortalece a pessoa do advogado, fortalece também, aí a gente vai entrar depois na questão até de honorários. Que às vezes as pessoas têm muito esse conceito de dizer assim, olha, eu não, para mim ganhar só se eu processar, né? E a gente aprendeu isso nos bancos da faculdade, né? Então, eu acho que é importante, né? Eu acho que, na verdade, a gente está construindo isso, sabe, Edgar? A gente está construindo esse caminhar. E eu acho que é um caminho, assim, que não tem volta. Porque nós chegamos num ponto que a gente precisa se dar as mãos, né? Se ajudar em algumas demandas para que as coisas fluam mais natural. E que as leis também possam ser atendidas de uma forma mais eficiente, vamos dizer assim, né? Eu estou me pondo agora, Aline, na posição do advogado que está ouvindo esse podcast e que nunca ouviu falar de justiça restaurativa, né? E ele pode estar pensando assim, pô, mas onde é que a Aline está querendo chegar? Né? Onde é que essa técnica vai auxiliar o meu cliente? Então, assim, né, depois a gente vai falar dos honorários e tal, né? Mas qual é o propósito, né? Bom, a gente está falando de direito penal, né? Ou só de direito penal? Não. Então isso é importante a gente ir esclarecendo, né? E lá no final, né, por exemplo, numa ação penal, o que seria considerado, né, um episódio, não sei se podemos chamar assim, né, bem sucedido, tá? No civil até me parece que seria um acordo, enfim, alguma coisa, mas e no penal, né, entende? Então, assim, objetivamente, né, como é que o advogado que está nos ouvindo, ele pode se convencer de que realmente pedir, né, para que o seu processo seja incluído nessa metodologia seria vantajoso de alguma forma? Aí eu vou devolver com uma pergunta. O que é vantajoso nós termos um processo que ele consiga se resolver rápido ou de uma forma mais eficiente, vamos colocar assim, ou aquele processo que vai se arrastando anos e anos no Poder Judiciário, que não tem tempo nem prazo para terminar e que acaba trazendo um cansaço e um esgotamento processualmente falando para todos os envolvidos, principalmente para o advogado e para a advogada que atua. Porque o advogado é o porta-voz, ele vai buscar ele dá esse acesso à justiça para o seu cliente. E que tipo de acesso à justiça nós estamos conseguindo dar aos nossos clientes? Então, a justiça restaurativa, ela dá essa possibilidade, é uma ferramenta, ela não é a solução mágica, ela não vai resolver plim-plim o problema do processo. E em muitos casos que, particularmente, eu já atuei, a justiça restaurativa foi até um ponto e não avançou mais por causa dos princípios que eles precisam ser respeitados. Mas o advogado, ele vai buscar a força dele dentro das ferramentas que tem. Hoje a gente tem mediação, tem conciliação, tem vários, né? Mas até que ponto a gente consegue ir dentro de um processo?
sei lá, se eu fizer uma pergunta a qualquer advogado, ele vai dizer, às vezes, tem processo de 20 anos, tem processo de 10 anos, tem processo de 15 anos, e que fica repetindo, às vezes, as mesmas coisas. E, às vezes, uma ação voltada a entender essa ferramenta do fortalecimento da advocacia, voltada aos princípios da justiça restaurativa, como uma metodologia de auxílio, pode sim fortalecer esse lado. Isso no meu ponto de vista. Mas, como eu volto a dizer, isso é uma questão muito ainda a ser construída em conjunto com todos nós. Acho que o papel da comissão vai ser muito voltado a isso, sabe? A estudar, a trazer casos específicos, a trazer debates para a advocacia, para que a gente consiga se fortalecer nesse lugar, né? Então, assim, eu acho que ainda não tem uma fórmula pronta, não tem uma receita pronta para nenhum de nós. E eu não estou aqui falando de mágica, né? De dizer assim, olha, agora a vida de todos nós vai estar resolvida. Não. Mas é uma forma também de nos fortalecermos, de repente, oportunizar uma resolução. E até em parceria com as instituições, o Ministério Público, aí a gente fala com questão do tribunal também. É mais ou menos nesse sentido, né? Então, eu acho que é construção, sabe? E é importante a gente ouvir, né? Opiniões dos colegas e debater. A Amanda falou uma coisa que ficou marcado para mim. Ela disse que em muitas vezes, ou em algumas vezes, o procedimento da justiça restaurativa pode substituir o procedimento do juizado especial. Né? E como é que isso aconteceria? Então, a pergunta que eu tinha feito, bom, foi exitoso. Né? E a que conclusão a gente chegou lá num procedimento de justiça restaurativa? Deu tudo certo, enfim. Então, como é que termina? O dar certo, né? O que é dar certo? Às vezes o dar certo é não ter um acordo mesmo, as partes chegarem à conclusão de que houveram necessidades e sentimentos em relação a um episódio, né, de um dano, mas que naquele momento, né, não é possível um consenso, as partes não conseguem chegar a encontrar pontos em comuns para pensar, talvez, num acordo. Dentro do juizado especial criminal, né, é possível, através dos delitos de menor potencial ofensivo, que se aplique a justiça restaurativa, né, aonde eu trabalho, que é juizado especial criminal e juizado da violência doméstica da comarca de São José, até as conduções, né, das sessões de conciliação, ela é a partir da abordagem da comunicação não violenta, que é uma das abordagens da justiça restaurativa, que é o momento que as pessoas chegam na sessão de conciliação e que de uma forma acolhedora, de uma forma de escuta radical, a gente tenta compreender as histórias e as relações daquelas pessoas e verificar, né, se é possível alguma forma de que seja atendido, né, aquele dano que aconteceu, seja em relações familiares, em relações de vizinhanças, em outras relações que sejam possíveis, né? Então, eu acho que a justiça restaurativa, nem sempre a gente vai conseguir trabalhar com o círculo de construção de paz, propriamente dito, mas há outras formas, né, que a gente consegue também olhar a partir da justiça restaurativa, né? Seja numa sessão de conciliação, numa sessão de mediação, né? A partir do momento que você recebe o seu cliente, a sua cliente também, como você escuta, né? Aquela pessoa que está diante de ti. Então, acho que há várias formas que a gente consegue trazer esse olhar restaurativo. Mas assim, é bem isso que tu trouxe na questão de tu olhar para o cliente dentro, já quando ele chega no teu escritório, né? Vamos falar né? A gente recebe o cliente e aí ele já chega inflamado. Ele chega com problema já instaurado. Ele quer uma solução, ele quer que alguém resolva e que tire aquela dor dele daquele momento. E aí o advogado entra com o que tem ali, com a ação que precisar. Mas vamos falar se não existisse essa ação. Quais são os procedimentos que o advogado poderia adotar dentro do seu escritório, né? Trazendo esse entendimento. Então, eu digo que a advocacia restaurativa, que a gente já usa esse termo, né? Advocacia restaurativa, é o quê? Trabalhar já desde o primeiro momento, o primeiro contato com o cliente, a primeira consulta, o primeiro ato. Quais são, para fazer com que ele entenda o conflito, porque às vezes o advogado, ele chega, o cliente joga a informação, a gente vai entender, mas a gente vai processar e depois, no decorrer não, mas eu não queria mais isso mesmo, eu queria outra coisa, talvez, não sei.
Mas, assim, a gente consegue o quê? Trazer pro centro o conflito e mostrar e entender onde que esse cliente ele está nesse conflito. Quem ele é dentro desse conflito, desse dano. E aí ele poder buscar por ele alguns caminhos que para ele sejam um atender de necessidade. Então, o advogado pode ser essa mão também, né? E, enfim, como eu falei, né? É um processo que a gente vai trabalhando a várias mãos. Você está falando em advocacia restaurativa, né? E realmente pode ser um ramo. Sim. É uma especialidade, vamos dizer assim. Né? E o cliente pode procurar diretamente eu sei que a Aline é uma advogada restaurativa, né? E o cliente pode procurar já com essa proposta ou é no meio da conversa que talvez o advogado vá sugerir que seja adotada uma abordagem diferente da tradicional? Pode ser feito dos dois jeitos, né? Eu vejo que há quem conheça e que queira, às vezes, a Aline tem uma abordagem restaurativa, um atendimento, sei lá, diferenciado, voltado para a justiça restaurativa. Mas, às vezes, não. Às vezes muitas vezes eu atendo lá no escritório um cliente, dentro dos princípios da advocacia, né? E no meio acontece algumas perguntas direcionadas àquele cliente que faz com que ele reflita algumas coisas e que toma outro rumo. Então, sim, é possível fazer das duas formas, inclusive no meio de um processo. Às vezes o processo já está instaurado, já existe o processo. E é importante aqui a gente falar que não se está dizendo para que não se processe, não se busque direitos, não se faça cumprir as leis. Eu já ouvi muito falar assim, isso aí é passar a mão na cabeça, isso é passar pano. Não, muito pelo contrário. Essa é uma forma de auxiliar na resolução de demandas que muitas vezes a gente não encontra. Então, assim, buscar uma advocacia restaurativa é, sim, dar oportunidade de o advogado se fortalecer no mercado, porque a gente está num mercado hoje que se busca muito por soluções, que o cliente ele quer essa solução, e como que a gente busca essa solução de uma forma mais efetiva para o cliente, e também dá uma oportunidade para que as pessoas possam, de fato, né, resolver as suas demandas, né, só não terceirizando, né, que as pessoas terceirizam, o juiz vai resolver, o juiz resolve, mas não atende à necessidade ainda. Então, é sobre isso. E isso também pode ser considerado em sendo considerado uma especialidade, com certeza também haverá um padrão para cobrança de honorários. Sim, com certeza. Da mesma forma. Então, assim, o que dá mais trabalho? Né? Eu acho que advogar dentro dessa ótica dá mais trabalho do que propriamente, às vezes, você só ir lá fazer um contencioso, vamos falar assim, propriamente dito. Todas as duas formas é trabalhosa e, enfim, mas dá mais trabalho. Por quê? Porque você, às vezes, vai ter que ter um atendimento com o cliente, um só não vai ser o suficiente, às vezes precisa de mais reuniões, às vezes, de mais intervenções, e dependendo do caso, as coisas vão sendo conduzidas, e o advogado pode cobrar por cada ato do seu trabalho, mesmo que ele não tenha judicializado, né? Então, assim, um atendimento de consulta, o advogado tem que cobrar. Vou dar um exemplo. No estado de Sergipe, né, eu tive contato com a presidente da comissão de lá, da seccional de lá, da Justiça Restaurativa, e ela estava me falando que dentro da tabela da ordem de Sergipe está previsto os honorários para os advogados que atuam nessa advocacia restaurativa. Advogados que são facilitadores até mesmo, que muitos advogados fazem um curso de facilitador, né? E está previsto lá a atuação do advogado com a justiça restaurativa. Eu achei muito interessante, porque isso traz também um fortalecimento da questão de honorários e como que o advogado ele pode praticar em cima dessa prática de mercado, que é uma advocacia diferenciada, né? Aline, eu fico pensando que me parece, né, e me corrija se eu estiver equivocada, mas há duas possibilidades, né? Ao advogado, advogada que é o facilitador e facilitadora, mas também aquele advogado, aquela advogada que é sensível à causa, né? E eu acho que tudo parte da lógica de a gente também
aprender a desconstruir o que nos foi ensinado na universidade, o que nos é ensinado a todo dia, onde a gente precisa ter os melhores argumentos, as melhores respostas, né? Que falar não sei pode ser sinônimo de vulnerabilidade ou de fraqueza. Então eu acho que esse advogada da modernidade, né, pode refletir sobre essas questões, Edgar, né, de como talvez inverter essa lógica do que nos foi ensinado, que é possível também outras formas de atuação. Não sei se faz sentido. Totalmente. E aí vem a questão até que nós já vimos conversando, que é a questão dos novos juristas, né? A jovem advocacia, os que estão vindo, se formando, os acadêmicos de direito. Quem serão esses novos advogados que vêm para o mercado? Quem serão os novos juristas? Então, a partir da academia, também se falar sobre essas demandas, sobre essas técnicas, sobre essas possibilidades, para fortalecer esse novo jeito de advogar, né? Essa nova forma de advogar. E assim, isso que já me leva obrigatoriamente para... até em função da hora, né? Nossa hora que passou muito rápido, né? Mas é para perguntar, né? Não sei se para a Aline ou para a Amanda, enfim, mas quais são as soft skills, né? Quais são as ferramentas que são necessárias para o advogado se desenvolver, para, não digo atuar como a Amanda, como facilitadora, não sei se é full time, enfim, se tempo exclusivo, né, ou não, mas a Aline também é facilitadora, né? Uhum. Mas para fazer essa atividade, né, o que o advogado precisa? Por onde é que ele começa? Eu escutei a Amanda e a Aline falando e eu achei que é bem interessante, eu me senti tocado por essa mensagem que elas passaram. E o advogado começa por onde daí? Eu vejo que buscando informação e formações, nós precisamos estar constantemente em formações. Hoje, institucionalmente, nós temos a comissão. A comissão ela está aqui para isso, para estudar, para trazer debates, levantar temas e fazer ver o que é melhor para a advocacia. Agora, para que eu busque, eu fiz isso. Desde 2018 eu comecei a estudar justiça restaurativa e de lá para cá eu não parei mais. Então eu fiz algumas formações, eu participei de alguns workshops, seminários, eventos, encontros. E hoje eu tenho uma bagagem acadêmica, mas ainda não é o suficiente para dar as respostas que às vezes alguns vão querer saber. Então, o advogado ele precisa buscar o quê? Ferramentas de formações e trocas. As trocas de experiência entre os colegas, isso é riquíssimo. Nós, quando começamos a trocar as nossas experiências, isso a gente como facilitador, a gente faz muito isso, né, Amanda? E a gente começa a ver que a gente, às vezes, primeiro que a gente não é conhecedor de tudo, e dizer não sei é muito bom, porque às vezes, como advogado, às vezes a gente é colocado nesse lugar. Tá, e agora? Qual que é a resposta certa? Não sei, né? Então, assim, a gente começa a trocar. E o advogado buscar essas formas. Então, assim, de repente, é uma ideia que a gente já tem de criar essa comunidade pela própria comissão. A própria comissão, ela já faz esse fortalecimento de trocas. E a gente trazer isso para mais, não só para a Comissão de Justiça Restaurativa, mas para as outras comissões, para a advocacia no geral, lá na ponta, lá na subseção, o que precisa. Então, o advogado precisa buscar essas formações, esses entendimentos, como que isso funciona na prática. E, às vezes, se permitir participar de um círculo, quem sabe, como parte, para sentir o que acontece, como que funciona essa técnica, né? Fiquei aqui pensando um pouquinho, Edgar, quando tu falou, né, de full time. E aí eu preciso fazer uma ressalva que é muito importante. Aqui a gente não pode, Aline, reduzir a justiça restaurativa como uma metodologia, porque ela também é, e mais importante, uma filosofia de vida. Exatamente. Então não adianta, né, principalmente quem é facilitador ou facilitadora, querer levar a justiça restaurativa para outra pessoa sem que isso esteja dentro, né? Então,
vamos deixar essa ressalva, né, de não reduzir a uma metodologia, porque a justiça restaurativa é muito mais que isso. E no meu entendimento, porque às vezes vai ter advogado ou advogada que não vai fazer sentido ser facilitador ou facilitadora. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas o que pode ser uma soft skill, né, nesse momento? A inteligência emocional, assim, para mim, que seria primordial, né, é a escuta qualificada. Tu poder ouvir atentamente o teu cliente, praticar o exercício não no julgamento e ter uma regulação emocional. Para que enquanto, né, porque a gente volta a falar, né, de como nós somos ensinadas e ensinados a ser advogados e advogadas, é para que a gente contenha os nossos impulsos, no sentido de responder, de interpelar, né, de já tentar trazer uma resolução para o cliente. E a partir do momento que você cria essa inteligência emocional, você consegue criar um vínculo, né? Uma confiança com o seu cliente. Você pode desarmar tensões com a outra parte. Você vai para esse lado, para o lado, né, do consensual, e que eu acho que isso é muito importante. Você acaba criando pontes, né, para que as partes de fato resolvam suas situações da melhor forma possível. Então, fiquei pensando sobre isso. Muito bem colocado. E aí, uma coisa que a gente aprende no curso de facilitador é: você deve ser o facilitador que você é dentro de um círculo, fora dele. Então, como tu traz, né, é uma filosofia de vida. A partir do momento que a gente começa a estudar a justiça restaurativa, aprofundar nela e a praticá-la, isso realmente, ela entra, ela te incorpora. Então, todas as tuas ações, seja em qualquer lugar, e em qualquer lugar que eu estou praticando a justiça restaurativa. É algo que já faz parte de mim. Isso é verdade. Então, eu acho que eu usei a expressão certa, né? O advogado que se sentiu tocado. Né? Isso mesmo, é isso mesmo. E não é para todos, e não é para todos. E tá tudo bem. E graças a Deus que é assim, gente. Porque, né, o sistema tá aí. No meu caso, eu venho da advocacia criminal. Eu chego na justiça restaurativa a partir da advocacia criminal. De alguma forma, eu fui tocada. Mas tudo bem. Talvez algumas pessoas terão tempos diferentes. Talvez não se abram para essa possibilidade. E tá tudo certo. É de cada um mesmo. E eu gosto de pensar que essa ferramenta, o podcast, ele serve para isso também. Muitas pessoas nunca ouviram falar de justiça restaurativa e nunca vão abrir um livro, nunca vão fazer um curso, se talvez, né, entende, elas não tenham ouvido a Aline e a Amanda falarem, né? Então, esse espaço que a gente tem aqui para as comissões divulgarem os seus trabalhos e as áreas de conhecimento que estão envolvidas nesse trabalho, é também para isso, né? Para ampliar, na medida do possível, a participação dos advogados e das advogadas. Porque às vezes você faz um curso, sei lá, faz uma capacitação, você vai ter 50 pessoas, né? Mas um podcast pode ser ouvido por milhares de pessoas, então... Maravilhoso. A mensagem chega mais longe. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Mas outro dia eu falei num podcast aqui, acho que foi com a Márcia esqueci o nome da comissão agora, mas falei num outro podcast aqui, né, que eu vim de uma formação tradicional, né, de Habermas, de Kelsen, basicamente, né, de Hegel, de filósofos alemães, né, e este pensamento, assim, essa cultura, né, do não adversarial, ela traz uma proposta completamente diferente daquilo que a gente aprende e daquilo que ensina também nos bancos escolares. Por isso, talvez, a importância de trazer, né, da comissão se aproximar dos cursos de direito e trabalhar um pouquinho, oferecer capacitações também para os cursos de direito. Quem sabe lá nos bancos escolares alguém se sinta tocado também. Com certeza. Trabalhamos para isso. Bom, a gente já até passou do horário, né? E, enfim, a gente tem que entregar o podcast, podia ficar discutindo a tarde toda aqui sobre o tema, né? Mas deixo a palavra, né, livre para os nossos convidados, então, para que, né, deixe a sua mensagem final, começando pela Amanda e depois pela Aline. Então.
Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. Para mim é uma grata satisfação poder encontrar meu professor aqui, né? Pessoa que me formou na universidade e também das caminhadas que a gente faz e acaba encontrando pessoas muito especiais, que é a Aline, né? E que sigamos, Aline, nessa caminhada restaurativa para a gente ir plantando as nossas sementinhas, né? E pensando também, né, no que a gente havia trocado sobre da importância, né, da justiça social, levar a justiça social para as pessoas. Com certeza. Bom, eu tenho só a agradecer a esse espaço. Queria falar mais, por mim ficaria aqui horas e horas falando sobre justiça restaurativa e assim, te agradecer muito, tá, Edgar, por a gente dar esse espaço para nós trazermos a justiça restaurativa para a advocacia, né? A OAB abriu essas portas, eu acho muito bacana isso e fortalece cada vez mais a cada um de nós. Te agradecer, Amanda, pelo teu sim, tá? Fosse um presente para mim, tá? Eu conheci a Amanda recentemente, né? Através do Dr. Sérgio Raio. E assim, continua na tua caminhada. A Amanda tem um projeto maravilhoso que ela faz lá em São José com as mulheres vítimas de violência doméstica, né? Com os grupos reflexivos. E eu acho muito importante a gente trazer temas, então já fica o convite para a gente vir de novo aqui, né? Conversar a respeito desse projeto maravilhoso. E dizer que existem muitos projetos em andamento no nosso estado, nas nossas comarcas, voltadas à justiça restaurativa. E convido toda a advocacia catarinense a conhecer mais sobre a justiça restaurativa, a se inteirar mais, porque o futuro já chegou. Esse é um caminho que a gente está trilhando e está se fortalecendo cada vez mais. Hoje eu estou também na Nacional e vejo esse movimento muito forte. Nós tivemos agora, no meio do mês de março, o encontro das mulheres da Justiça Restaurativa em Salvador. Mais de 500 mulheres reunidas em Salvador, né? Um movimento muito, muito produtivo, muito efetivo para a advocacia, para o sistema de justiça também. Tivemos de lá, saiu uma carta, né, da qual a OAB ela passa a ser inserida em muitas comissões como o CNJ, né, voltadas às práticas restaurativas. Então, nós estamos trabalhando, né, para fortalecer cada vez mais a advocacia brasileira, a advocacia catarinense, num todo. Então, quero dizer aos colegas advogados, busquem saber mais. Estou à disposição sempre e agradecer mais uma vez esse espaço ao nosso presidente, né, fazendo referência ao nosso presidente, Juliano Mandelli, ao nosso coordenador, aqui o Dr. Edgar, também o Dr. Douglas, e muito, muito obrigada. Seguimos juntas, seguimos juntos e não podemos parar. É isso. Então, eu só tenho que agradecer em nome desse podcast, desse projeto que é das comissões, e esse é um espaço aberto às comissões para que as comissões venham divulgar as suas atividades. Então, agradeço a Aline, presidente da comissão, a Amanda, né, que gentilmente hoje veio trazer um pouco de conhecimento. Deixo um agradecimento também à nossa equipe técnica, que, né, estão nos acompanhando sempre, e eu digo em todo o podcast, né? Se não for a equipe técnica, o podcast não sai. Então, fica esse nosso agradecimento, um agradecimento especial aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, que são os destinatários finais desse nosso trabalho, e especialmente aqueles que ouviram o episódio até o final. Então, um grande abraço a todos, muito obrigado, e fica o convite. Semana que vem tem um novo Tribuna da Ordem. Grande abraço e até lá.